Oi, gente! Tudo bem com vocês? Quanta gente! Gente, vem chegando, vem se acomodando, porque todos são muito bem-vindos aqui no Saia da Toca com Carli Coelho. Isso mesmo. E olha, gente, não deixe de se inscrever nas redes sociais, não. Corram lá para o YouTube, se inscrevam no Saia da Toca com Carli Coelho, ativa o sininho para as notificações, me sigam no @Saia da Toca com Carli do Instagram, porque nesses canais vocês vão encontrar um monte de conteúdo que vai ajudar você assim, ó, demais nessa jornada do seu TCC, a fazer o seu TCC de uma maneira muito mais tranquila, sem todo aquele estresse, entendeu? Pois é, e olha, já dê um joinha nesse vídeo, já compartilha com seus amigos, porque o vídeo de hoje ele é muito esclarecedor. Sim. Sabe, gente, desde o começo eu tenho falado para vocês que toda vez que você vai começar seu TCC, primeiro você tem que pensar no tema e depois você tem que pensar na sua pergunta de pesquisa. E por que a pergunta de pesquisa ela é tão importante? Porque a partir da pergunta de pesquisa, o pesquisador ele pensa na hipótese, que é aquela previsão que ele tem dos resultados. No entanto, toda hipótese precisa ser testada. E como que a gente testa a hipótese? Através da metodologia. Então, quando a gente desenvolve a metodologia para testar a nossa hipótese e, consequentemente, responder a nossa pergunta de pesquisa, a gente está delimitando um tipo de estudo epidemiológico. Então, a partir da aula de hoje, toda vez que você pensar numa pergunta de pesquisa, seja ela uma pergunta de tratamento, de prevenção, de incidência, de prevalência, você já vai saber qual tipo de estudo você vai ter que desenvolver através da metodologia, certo? Então, caneta, papel na mão, anotem todos os detalhes e bora pro vídeo. O delineamento dos estudos são dependentes de 3 fatores: da originalidade do estudo, da interferência do pesquisador e da pergunta de pesquisa. A originalidade do estudo pode ser primária ou secundária. Então, se for um estudo primário, significa que aquele estudo é original, inédito, nunca antes realizado. Já nas pesquisas secundárias, significa que elas utilizam de estudos primários para gerarem novos resultados, como que acontece com as revisões de literatura. Já a interferência do pesquisador pode ser de 2 tipos também. Então, pode ser observacional e experimental. Então, se for uma pesquisa observacional, significa que o pesquisador ele só observa e ele não interfere em nada com esse estudo. Já na pesquisa experimental, significa que o pesquisador, além de observar, ele também vai interferir. Aí eu não sei se vocês devem estar pensando, ué, Carli, mas se o pesquisador interfere com a pesquisa, ele não acaba gerando um viés aí de tendenciamento a fim de responder à hipótese que ele espera? E a resposta aqui é não. Quando a gente fala em interferência, eu estou falando, por exemplo, na criação de critérios de inclusão e de exclusão para guiar essa pesquisa, entenderam? Com relação à pergunta de pesquisa, se for uma pergunta que envolva tratamento, prevenção, essa pesquisa vai ser guiada para um tipo de estudo experimental. Agora, se for uma pesquisa observacional, ela ainda pode ser de 2 tipos, ou descritiva ou analítica. Então, na pesquisa observacional descritiva, o pesquisador ele vai observar e ele vai descrever tudo aquilo que ele está enxergando com aquele paciente. Então, por exemplo, ele pode descrever todos os sinais e sintomas da doença, os aspectos fisiopatológicos, os aspectos etiológicos, né, que estão relacionados com a causa, aspectos epidemiológicos, tudo com relação à saúde, o tempo, o local e as características de cada indivíduo. Já na pesquisa observacional analítica, como o nome diz, o pesquisador ele vai analisar uma possível relação entre causa e efeito, como, por exemplo, uma associação entre a exposição ao fator de risco e a consequência a essa exposição, que no caso pode ser uma doença. Ficou claro?
Bom, gente, então essa tabela aqui, que foi retirada do estudo de Marx e Pessin, ou Petin, de 2005, ela mostra as principais perguntas de pesquisa e quais são os tipos de estudo que devem ser realizados a fim de responder a cada uma dessas perguntas de pesquisa, tá? Então, por exemplo, se for uma pergunta de pesquisa que envolva diagnóstico e prevalência, eu tenho que. A minha metodologia vai ser uma metodologia de um estudo transversal, tá? O que é um estudo transversal? Então, imaginem vocês que, num período de tempo, eu vou extrair dados apenas de um dia, por exemplo, ou de um período curto, como se eu estivesse tirando uma fotografia dentro de toda essa linha de tempo. Por isso que ele é transversal, porque em um dado, em um momento único, eu vou computar os dados, né, daquele período apenas. Eu não vou analisar durante todo esse período de tempo. Então, por isso que a gente fala que para diagnóstico e prevalência, a gente usa estudo transversal. Já para incidência, e muitas pessoas confundem incidência com prevalência, né? Porque sim, essas terminologias estão relacionadas com a frequência de eventos, mas em momentos diferentes, né? Então, a prevalência é o número de eventos num determinado período de tempo. A incidência é a ocorrência de novos eventos num período de tempo. Então, é por esse motivo que os tipos de estudo, né, os desenhos metodológicos são diferentes. Já a incidência, eu tenho que analisar um grupo de pessoas, que a gente chama de coorte. Coorte é um grupo de pessoas que serão avaliadas individualmente num período de tempo, ou seja, começando hoje, eu vou acompanhar esse grupo de pessoas durante 2 anos. E aí eu vou ver cada uma dessas pessoas, quantas delas vão ficando doente ao longo desse período, entendeu? É isso que a gente chama de incidência. E por isso que o estudo tem que ser coorte, porque o coorte, ele é sempre o grupo de pessoas é analisado longitudinalmente, num período de tempo. Para avaliar fator de risco ou causa, a gente também pode utilizar estudo coorte ou estudo de caso controle. E aí, mais para frente, eu vou mostrar a diferença para vocês. Prognóstico, também a gente usa grupo coorte. Então, imaginem vocês, a gente vai avaliar um grupo de pessoas que foi diagnosticado com a mesma doença, e aí, num período de tempo, a gente vai ver como essas pessoas vão se comportar com relação a essa doença. Então, é por isso que a gente já consegue ter a definição de um prognóstico, tá? Agora, se eu quero investigar algum tratamento, né, novo ou prevenção, então eu tenho que usar um estudo clínico randomizado. Mas eu gostaria de chamar a atenção que para isso depende da evolução desse tratamento e da prevenção. Então, se a gente estiver falando de um estudo farmacológico, né, do desenvolvimento de um novo medicamento, eu não posso testar um novo medicamento logo de cara em seres humanos, né? Não pode fazer isso, não é ético. Então, a gente começa a análise desse novo tratamento, com esse novo medicamento, primeiro utilizando células ou tecidos ou animais. E depois, à medida que esse estudo vai evoluindo, que ele vai se tornando mais seguro, aí então a gente começa a utilizar seres humanos. E aí vira então o estudo clínico randomizado. Isso acontece, a gente tem vivido isso agora com as vacinas. Então, as vacinas elas começaram lá com animais, né? E agora já está em seres humanos. Tudo bem? Bom, então nessa figura aqui, eu coloquei todos os modelos de estudo e eu vou começar a falar para vocês da esquerda para a direita, tudo bem? As revisões de literatura, mas não todas, tá? Principalmente a revisão sistemática, eu já vou falar dela para vocês especificamente agora, logo em seguida desse slide.
ela está sempre no topo da hierarquia, né, de poder, de relevância, de poder de evidência desses estudos. Então, revisões sistemáticas, se você quiser basear sua prática clínica, leia sempre por revisões sistemáticas da literatura. Agora, revisões sistemáticas do quê? Revisões sistemáticas de estudo experimental, revisões sistemáticas de estudo observacional, aí isso vai depender da pergunta de pesquisa, tudo bem? Porque, por exemplo, se você tiver uma pergunta de pesquisa que for relacionada com prevalência, adianta você ler revisão sistemática de literatura de ensaio clínico randomizado? Não, porque ensaio clínico randomizado não responde à pergunta de pesquisa de prevalência. Então, não adianta nada revisão sistemática de estudo clínico, que você nunca vai identificar prevalência nesse tipo de estudo, certo? Agora, se tiver relacionado com tratamento, se tiver relacionado com prevenção, aí uma revisão sistemática de literatura de ensaio clínico randomizado, aí é maravilhoso. Aí a gente está falando do topo da hierarquia, tudo bem? Então vamos lá. Quais são as revisões de literatura? Existem 3 revisões de literatura: revisão sistemática da literatura, revisões integrativas e revisões de narrativas. Bom, as revisões sistemáticas, o nome já diz, né? Elas exigem uma metodologia sistematizada, rigorosa e que seja reproduzível e explícita. E nas revisões sistemáticas, elas sempre e somente analisam estudos primários, ou seja, estudos originais, inéditos, nunca antes realizados, tá? Essa é uma característica das revisões sistemáticas. Então, metodologia rigorosa, sistematizada, reproduzível e explícita, sempre analisando estudos primários, tá? E é por esse motivo que elas guiam tomadas de decisões clínicas mais assertivamente. Tudo bem? Então fica aqui a explicação. Você é clínico, está querendo saber se um tratamento é bom, funciona, se você quer se sentir mais seguro para aplicar um tratamento num paciente seu, leia revisões sistemáticas sobre esse tratamento, porque aí sim você vai ter mais confiança. As revisões integrativas, elas também têm um método rigoroso, elas também têm um método sistematizado. Mas qual que é a diferença entre elas, então? As revisões integrativas também aceitam analisar estudos secundários e estudos qualitativos, não quantitativos. Então, nas revisões integrativas, quer dizer, pode analisar estudo quantitativo também, mas diferente das revisões sistemáticas da literatura, que só analisam estudos primários, elas podem analisar outras revisões, ou seja, elas incluem outras revisões sistemáticas e elas incluem também estudos qualitativos. Já as revisões de narrativa, diferente das 2 revisões anteriores, não precisa de sistematização de método, entendeu? O método não é reproduzível, não é sistematizado e por esse motivo elas estão sujeitas aos vieses de seleção e subjetividade do pesquisador. Mas elas são importantes para aprofundar mais, né, no contexto teórico, se aprofundar mais no assunto. Então, por isso que elas são chamadas também de estado da arte. Então, continuando aqui, né, nessa figura, o próximo modelo, então a gente entrou no modelo experimental. E aí, como eu falei anteriormente, se é o início de um tratamento, né, ou se é o início de uma investigação de prevenção, eu não vou testar em seres humanos primeiro. Primeiro eu começo testando aonde? Em experimentos animais, ou em cadáveres, ou em culturas de células e tecido, tá? Uma coisa que é muito importante falar aqui é que estudos que envolvem seres vivos, sejam eles seres humanos ou sejam eles animais, e até mesmo cadáveres, porque a gente, né,
não importa que está morto, a gente precisa ter respeito a essas pessoas, precisa da aprovação de um comitê de ética, tá? Para realizar esses estudos. Sem a aprovação do comitê de ética, você não pode realizar estudos experimentais, tudo bem? Bom, se for já um ensaio clínico, né? Que a gente já sabe, falando em ensaio clínico, a gente já sabe que é com seres humanos, seja ele envolvendo tratamento ou prevenção, pode ser de dois tipos, ou controlado ou não controlado. Então, o que é um ensaio clínico controlado? Vamos imaginar agora, né, com essa coisa da pandemia, a gente quer avaliar os grupos que estão tomando vacina e como que as pessoas reagem com a vacina e como as pessoas que não tomaram a vacina se comportam, se existe a diferença ou qual a diferença entre esses dois grupos. Então, vamos imaginar que tem um grupo A que tomou a vacina, o grupo B que não tomou a vacina. O grupo B é o controle, certo? Porque é o meio de comparação. Quando o ensaio clínico é não controlado, significa que não tem esse outro grupo de comparação. Você apenas tira suas conclusões com um grupo. Ou seja, esse ensaio clínico não controlado, ele está mais sujeito a viés do que esse que você tem uma comparação. Então, esse controle, ele pode ser tanto o grupo A, que tomou, que recebeu a injeção, quanto o grupo B, que não recebeu injeção nenhuma, ou que recebeu uma injeção de placebo. Ou seja, o indivíduo foi lá, ele achou que ele estava recebendo a vacina, porque ele recebeu a injeção no braço dele, foi injetado um líquido, só que esse líquido é só uma solução salina, né? Que é inócua, não causa nada. Além disso, esse grupo, esse ensaio clínico pode ser ainda randomizado ou não randomizado. E a gente chama também randomizado, a gente pode chamar de aleatorizado ou não aleatorizado. O que significa isso? Essas pessoas que a gente seleciona, como que a gente faz a distribuição dessas pessoas para os grupos? A gente não pode falar assim, esse aí está mais fortinho, então vai para o grupo vacina. E esse que está mais fraquinho vai para o grupo não vacina. A gente não pode escolher desse jeito, porque desse modo a gente cria um viés de tendência. Então, de preferência, isso tem que ser realizado da maneira mais neutra possível. Então, hoje em dia, existem programas de computador que já fazem essa distribuição aleatorizada. E aí, de novo, entre aleatorizado e não aleatorizado, qual tem o maior nível de evidência? Obviamente, o aleatorizado ou randomizado, tá? Então, se for um estudo clínico controlado, randomizado, eu estou bem. E ainda esse estudo ele pode ser cego ou não ser cego, tá? O que significa o estudo ser cego? Significa que existe um mascaramento. Então, quanto mais mascaradas as pessoas tiverem, melhor a evidência, porque tem menos viés, tem menos interferência do pesquisador nesse estudo. Então, por exemplo, se os pacientes eles não sabem, né, se eles estão tomando ou não a vacina, isso significa que os indivíduos estão cegos. Se a pessoa que está aplicando, o terapeuta, o profissional da saúde que estiver aplicando a vacina, se ele não souber qual vacina ele está aplicando, se é salina ou se é a vacina, melhor a evidência do estudo. Se o avaliador, aquela pessoa que estiver fazendo análise dos resultados, não souber quem tomou o quê, quem fez o quê, melhor a análise dos resultados. Mais cego, quanto mais cego for, melhor o nível de evidência, tá? E aí imaginem vocês, se a pergunta de pesquisa for sobre um novo tratamento, aqui a gente está falando de um estudo. Imagina uma revisão sistemática da literatura de ensaios clínicos controlados, randomizados e cegos, que junta vários desses mesmos estudos. Ou seja, aí eu tenho sim um topo na cadeia. Agora, isso aqui só funciona se a pergunta de pesquisa estiver relacionada com tratamento e com prevenção, tá? Se for com diagnóstico, se for com prevalência,
não vai resolver de nada. Eu vou ter que fazer uma revisão sistemática de literatura de outro estudo, muito provavelmente um estudo observacional. Bom, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito longo, mas se você já tem algumas dúvidas agora aqui na parte 1, não deixe acumular. Entre em contato comigo ou pelo direct no @saiadatoca com Carli do Instagram, ou escreva aqui o seu comentário que eu terei o maior prazer em responder e em te ajudar, tá bom? Eu te vejo em breve na parte 2 desse vídeo sobre tipos de estudos epidemiológicos. Até mais, beijo!